A gente sabe que nesse mundo da defesa, né, a gente tem vários termos, várias disciplinas ali dentro da defesa cibernética, né? E uma delas é resiliência cibernética. E eu usei exatamente o chat GPT para fazer uma pergunta, o que seria resiliência cibernética, né? Então, se a gente for ler aqui, né, ou seja, a resiliência cibernética refere-se à capacidade de um sistema, organização ou indivíduo de se recuperar rapidamente de ataques cibernéticos, falhas de segurança e outras perturbações relacionadas à tecnologia. É a capacidade de resistir, adaptar-se e se recuperar de forma eficaz e eficiente após um incidente de cibersegurança ou qualquer evento que ameace a integridade, confidencialidade ou disponibilidade dos dados e sistemas de computadores. E nada melhor do exemplo que o Vitor usou aqui, né, quando ele estava comentando sobre a questão da questão de power, né, dos data centers, né, e quando ele fez o comentário dos geradores de energia, é exatamente isso, né, ou seja, a Equinix ela já tem um sistema de resiliência onde, se porventura, né, a energia que ela recebe ali das fornecedoras de energia, né, padrão que consumimos nas nossas casas, ok, ele está pronto para restabelecer a operação dele, porque ele sabe que pode vir a passar por esse tipo de situação, mas a Equinix está pronta para resolver, né? Então, a resiliência, né, a grande questão da resiliência é exatamente isso, né? Quando a gente fala de ataques cibernéticos, é entender que não se trata de se serei atacado, né, ou quando serei atacado, né? Então, hoje, essa é a grande pergunta que é feita, né? E se, porventura, a companhia, né, for atacada, ok, eu tenho sistemas, eu tenho procedimentos, eu tenho protocolos para me restabelecer a minha operação e sofrer o mínimo de impacto possível, né? Então, quando o Vitor comentou ali sobre o gerador, eu falei, bom, não tem exemplo melhor para falar sobre resiliência, né? Então, essa é a grande essência da resiliência. E aí, né, um outro ponto aqui também que foi comentado, né, e parabéns aqui ao BPTech, né, pelo curso de graduação em defesa cibernética. Hoje é um mercado muito carente de profissionais, tá? Assim, a gente vivencia hoje um turnover, né, assim, uma saída e entrada entre empresas, é impressionante. Às vezes eu faço uma reunião em um mês, no mês seguinte, a mesma pessoa de segurança está trabalhando em outra empresa, né? Então, hoje, assim, o mercado está super aquecido, né, até mesmo em função da quantidade de ataques que a gente vem tendo, né? E eu trouxe alguns números aqui, tá? Que vão exatamente corroborar com essa informação que a gente comentou, né? Então, trouxe só os números aqui para vocês já terem uma ideia, né? Mas olha que interessante, né? 1.258 é o número médio de cyberataques por organização por semana, que aconteceu no segundo trimestre de 2023. Então, assim, veja a quantidade de ataques que as empresas sofrem, né? Semanalmente. Então, assim, é algo realmente insano, né? O outro número 204 é o tempo médio de dias para identificar uma violação de dados, né? A gente melhorou muito, tá? Esse número é 207, baixamos para 204, né? Então, ou seja, mesmo assim é um período muito longo, né? Quer dizer que quando um ataque ocorre dentro de uma empresa, né? Quando algum dado ali, alguma operação, ela é atacada, né? Ela é comprometida, esse comprometimento já aconteceu há 204 dias atrás. Então percebam, né, realmente assim, o grande desafio hoje do profissional de tecnologia, né, o profissional de segurança, de ter mecanismos e ferramentas para ajudar nessa identificação antecipada, né? Então, isso aqui realmente é um número que a gente vê acontecer demais no mercado, né? 7,5% é geralmente a perda do capital das empresas que têm hoje bolsas, né? Tem ações na bolsa, né? Então, o reflexo de um ataque cibernético hoje na imagem de uma empresa, ele é muito grande, né? Ele, às vezes, é muito maior do que a perda financeira, de fato, que você tem, né? Você imagina os bancos, né, as seguradoras, são, né, empresas hoje que são super conceituadas, né, onde você deixa o seu recurso que você trabalhou a sua vida inteira, né, e se ela for atacada, você se pergunta, caramba, será que meu dinheiro deve ficar ali? Né? Então, esse é um ponto muito importante que eu gosto de trazer, né? E aqui é o custo médio, né? Ou seja, olha o custo médio, né, de um ataque, né? Aproximadamente 4 milhões de dólares aí, entre recursos financeiros, tempo de disponibilidade, perda de valores em ação. Então, realmente é um impacto bem considerável. E esse 64%, né, assim como o Vitor comentou bem, né, hoje nós como empresas de tecnologia, né, líderes de tecnologia, a gente escuta muito ali as empresas, né, os executivos, né, para entender ali quais são as suas necessidades e poder direcionar tecnologia, pessoas, serviços para atender da melhor forma, né? Então percebam que 64% hoje dos profissionais, né, de TI ali que foram entrevistados, né, eles hoje estão preocupados, né, em experimentar um evento, né? Ou seja, eles estão ali falando, olha, é aquela história que eu falei no, né, se eu serei atacado, né, ou quando serei atacado, né? Então, de fato, hoje esses números aqui, né, mostram que vocês aqui que estão iniciando o curso de graduação, né, escolheram o curso correto, né? Eu já havia
conversado com alguns profissionais de segurança, né, a gente sempre comentou isso, né, que falou, olha, seria muito interessante se talvez as empresas de segurança, de tecnologia, pudessem promover um curso, né, para começar a treinar os profissionais ali de TI a se preparar melhor para uma questão de segurança cibernética, né? Então, esses são números bem expressivos. E falando ainda um pouquinho de mercado, né, para exatamente reforçar a escolha de vocês, né, percebam nesse gráfico aqui da nossa esquerda, né, esse valorzinho verde, né, quando a gente compara com os demais itens, né, o mercado de segurança hoje, né, do ano passado inteiro, 2022, ele movimentou no mundo 174 bilhões de dólares. Então, ele ultrapassa o mercado de servidores, ele ultrapassa o mercado de redes, ele ultrapassa vários outros mercados, né? Então, hoje, realmente, é um mercado ali pujante, né? Cada vez crescendo mais, cada vez buscando mais tecnologia. As empresas estão ávidas, né, por escutar das empresas ali e dos seus gestores profissionais de segurança, né? Cada vez mais inovação para entregar no quesito de segurança. E olhando aqui para o lado direito, né, da apresentação aqui do gráfico, a gente vê um crescimento a gente gosta muito de dizer de double digit, né? Ou seja, são 2 dígitos de crescimento, né? Então, ali em verdinho, ali, a gente vê que a segurança cresce anualmente em torno de 11% a 13%. Então, de fato, é um mercado hoje que a gente vê uma procura, uma busca por profissionais, né? Então, de novo, né, reforço aqui, dou os parabéns a vocês que estão iniciando, né? Tenho certeza que fizeram a escolha correta. Pelos números aqui, não temos dúvidas, né? E interessante de ver porque esses números aqui são números de mercado mesmo, né? Então, a gente tem entidades hoje globais, né, que fazem as suas medições, né, e aqui é consumo mesmo, né, assim, são as empresas, o mercado consumindo, gastando com tecnologia. Então, mostra que, de fato, vocês fizeram a escolha correta, tá? Um outro ponto que eu gosto sempre de comentar, né, sobre estratégia de segurança cibernética, é que a gente tem que saber separar as disciplinas, né? Então, durante muitos anos ali, né, a gente falou sobre defesa, né, defesa, é você ter o seu antivírus ali no seu notebook, é você ter firewalls, por exemplo, para fazer controle de acesso, switches. Então, muitas vezes, né, a gente via as empresas despendendo muito recurso financeiro na defesa, né, e deixando de investir na resiliência, né? Então, hoje, o grande segredo do profissional de segurança, né, o grande papel das empresas de tecnologia hoje, como a Dell, como a Equinix e demais do mercado, é ajudar exatamente as empresas a fazer esse equilíbrio, né? Não investir tanto em defesa, assim como também não investir tanto em resiliência cibernética, mas fazer um balanço ali, né? Saber dosar ali a pílula, né? Em que momento você precisa investir mais e no outro. E essa disciplina de resiliência, ela surgiu porque, por mais que as empresas estavam investindo em segurança, ainda assim os ataques aconteciam, né? Então, a gente precisava ter uma estratégia de resiliência, assim como o Vitor colocou muito bem, né? Hoje os equipamentos da Equinix, eles têm replicações com alta disponibilidade, né? Então, o que precisava nesse modelo de segurança cibernética era você ter uma estratégia de resiliência que, se porventura, como comentei, a corporação, os ambientes forem comprometidos, você tem estratégias para voltar de forma rápida e eficiente, né? E um ponto que eu gosto sempre de ressaltar, né, quando a gente fala de resiliência aqui, a gente tem que olhar muito para o objetivo do negócio, né? Às vezes eu vejo muitos profissionais, as empresas focadas muito em tecnologia, né, tentando buscar aquele equipamento, aquele software que consiga proteger ou recuperar de forma mais rápida, mas a gente não pode esquecer que a resiliência ela está totalmente atrelada ao objetivo do negócio, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um banco, que como a própria Sandra estava comentando aqui, né, que todo acesso hoje recomendado é pelo aplicativo, né? Então, eu preciso ter uma estratégia que, se porventura, por mais que eu investi em tudo de defesa, que a gente falou, essas siglazinhas todas que a gente está vendo aqui, ainda assim o banco foi comprometido, eu preciso ter uma estratégia para que, pelo menos no app, eu já forneça ali aqueles serviços básicos, né? Ver o saldo da Sandra, poder fazer uma transferência, um Pix. Ninguém, no momento de crise, vai fazer um investimento em seguro, talvez. Então, eu já torno alguns serviços disponíveis e, em paralelo, eu vou recuperando outros, tá? Então, isso é um pouco da estratégia da resiliência cibernética. Então, por isso, hoje, as empresas, quando eu converso muito com diversos mercados, seja empresas médias, pequenas e grande porte, né? Eu percebo realmente, assim, uma carência muito grande nessa questão da resiliência. A defesa, todos são muito bem maduros, mas resiliência é um espaço ainda que a gente tem muito a conquistar, tá? Então, por isso eu quis trazer essa separação para que a gente possa entender que são disciplinas totalmente distintas mesmo, tá? Dentro da segurança cibernética. E aí, quando a gente fala de segurança cibernética, né, eu gosto de trazer aqui alguns conceitos, né? Então, assim, o que a gente fala muito hoje é o zero trust ou confiança zero, né?
é confiança zero mesmo, assim, né? Então, hoje a gente tem que ter em mente, profissionais de segurança, que o seu colega do lado, né, que você entrou na empresa, botou o seu crachá, e ele passou atrás de você e fechou a porta, será que esse cara trabalha na empresa ainda? Por que ele não passou o crachá, né? Então, hoje, nós, profissionais de segurança, assim, a gente tem que ter zero confiança. Então, é de fato ter mecanismos ali, inclusive até fazendo testes, né, com usuários, né? Às vezes eu vejo muito ataque acontecendo, por exemplo, um usuário ali que trabalha na logística ou no RH, que muitas das vezes não entende nada de tecnologia, recebe um e-mailzinho ali com a promoção, com uma viagem baratinha para viajar para o Nordeste, e é ali que começa um ataque, né? Então, essa conscientização do profissional também da empresa é importantíssimo. Isso faz parte da confiança zero. Então, não adianta a gente só focar na tecnologia, né? O próprio Vitor colocou muito bem aqui, pessoas são o elo fraco, né? Então, a gente precisa conscientizar os profissionais hoje das nossas empresas. É importante ele entender e olhar e falar o seguinte: bom, esse e-mail está suspeito, está muito fácil isso aqui, né? Isso aqui pode ser um comprometimento. Deixa eu chamar o pessoal da tecnologia aqui, deixa eu chamar o pessoal de segurança para dar uma olhadinha para ver se isso aqui de fato pode ser um comprometimento ou não, né? Então, o nosso papel como profissionais de tecnologia e de segurança também é trazer essa conscientização para os usuários, né? Principalmente aqueles que não entendem de tecnologia, né? Então, esse é um principal fator que eu gosto sempre de trazer esse conceito, né? O segundo deles é a segurança intrínseca, né? Eu tentei projetar um notebook meio futurístico aqui, né? Não sei se dá para perceber que é um notebook, né? Mas a segurança intrínseca hoje, né? Que é fazer o uso, né? Dos itens de segurança que já estão embarcados nas tecnologias. Eu muitas das vezes converso com diversas empresas, né? E assim me apresentam projetos espetaculares de segurança, né? Então, quando a gente olha para uma casa, né? Imagina aquele arquiteto super famoso, ele fez um telhado todo abaloado, assim, quando você olha, você fala, nossa, que telhado lindo. Mas a fundação da casa está super falha. Então, a segurança intrínseca, ela é exatamente a base da segurança, né? Eu usar ferramentas e mecanismos que estão embarcados, por exemplo, nos notebooks, nos servidores que a Equinix possui, nos equipamentos de armazenamento, nas estruturas de proteção de dados e backup, nas nuvens, principalmente, né, eu gosto muito de comentar isso, né, que é a cadeia de serviços, né, envolvida, né? Então, a Equinix, assim como a Dell e outras empresas, elas consomem diversas empresas no mercado, né? Seja de serviços remotos, seja de serviços em nuvem. E a gente precisa, quando contrata hoje as empresas, né? Quando a gente vai olhar, e o Vitor fez um comentário sobre a questão do Green Data Center, né? De ter essa consciência energética, né? E muitas das vezes a Equinix talvez pague até mais caro o equipamento, mas ela tem o benefício, né? De gerar menos carbono, né? Então, quando a gente olha hoje para a tecnologia, pessoal, as empresas têm que ter essa consciência de, primeiro, óbvio, né? Entender se aquilo que está sendo consumido, tanto do ponto de vista de hardware quanto de software, atende às necessidades da corporação, mas principalmente entender qual é a preocupação que aquela empresa tem com segurança, né? Então, olhar e falar, bom, deixa eu olhar a sua cadeia produtiva, né? Se você se preocupa com isso, né? Deixa eu ver o que o seu equipamento me oferece de segurança, porque só isso já traz uma proteção básica, né? Então, eu vejo, às vezes, muitos clientes sendo atacados, né? A gente hoje tem segmentação de rede, né? No ponto de vista de segurança. Isso é algo básico, muitas empresas às vezes não implementam, né? Então isso tudo entra nesse conceito da segurança intrínseca, né? Então antes de a gente falar de resiliência, né, do falar como é que eu me preparo para recuperar, né, eu tenho que entender o seguinte: bom, eu preciso ter ferramentas, né, e criar dificuldade para que isso aconteça. Meu objetivo é que eu não tenha que usar. É o mesmo conceito do seguro de carro, né? Todos nós pagamos seguro de carro, esperamos nunca utilizar, mas se tiver que usar, a gente tem um seguro de carro. Então aqui é a mesma coisa, tá? Então você ter uma estratégia de resiliência é importante, mas eu preciso também não correr tanto na estrada, eu preciso frear com antecedência, eu preciso parar no sinal ou no farol para não causar um acidente. Então, aqui é o mesmo conceito da segurança intrínseca. Tá? Então, isso é muito importante para vocês que estão iniciando no curso aqui, né, ter sempre isso em mente. Confiança zero e segurança intrínseca são, assim, disciplinas básicas que a gente tem que estar sempre implementando quando a gente fala de segurança cibernética. Partindo um pouquinho adiante, né, e aí quando a gente fala de resiliência cibernética, eu digo que é uma jornada, tá, pessoal? Assim, dificilmente você vai implementar todas essas ferramentas ao mesmo tempo, né? Então você tem toda uma jornada a ser cumprida, né? Então, por exemplo, hoje um grande alvo dos atacantes são as estruturas de backup, né? Então, os atacantes hoje, o que eles fazem primeiro? Primeiro, eles comprometem o backup, eles não comprometem a produção. Por quê? Na hora que eles comprometem a produção e uma empresa para de funcionar, a primeira busca, né, o primeiro recurso que vai ser olhado é para o backup,
né? Ou seja, a Sandra comentou muito bem aqui, eu tenho os meus dados aqui nas minhas nuvens, aqui, as minhas fotos, né? Então, se porventura o celular dela cai no chão e quebra, o que ela faz? Não tem problema, eu vou lá no meu backup e recupero as minhas fotos todas que eu mandei para ela da minha última viagem das férias. Só que se isso estiver comprometido, como é que você volta, né? Então, existem alguns mecanismos e alguns protocolos que você começa a adotar para você entrar nessa jornada, né? Então, não adianta, não é simplesmente virar a chave, ó, virei a chave de tudo agora aqui, agora minha resiliência está completa, né? Então, percebam aqui, né, a quantidade de ferramentas, né, hoje disponíveis, né, dentro dos ambientes, assim como a Equinix, né, com certeza tem as suas estruturas de backup, tem ali seus dados replicados, né, imutabilidade hoje é uma palavra muito utilizada dentro da segurança cibernética, né, que é você tornar o dado imutável de fato, né, onde se porventura alguém tiver acesso, né, ele não conseguir alterar, ele fica em modo só de leitura, então não consegue ter nenhum tipo de comprometimento ou alteração, né. Criptografia também hoje é algo fundamental, a gente sabe hoje da quantidade de casos de sequestro, né, de informações e publicações em Deep Web, né, isso hoje é muito utilizado, principalmente ali para levantar base de dados, né, muitas empresas acabam comprando isso também, né, base de dados, isso tudo é fruto desse tipo de roubo, né. Então percebam que a gente tem ali uma quantidade enorme de ferramentas, então quando a gente fala de cibernética, não é uma coisa que você estala os dedos, né, de fato é uma jornada, você tem que saber utilizar as ferramentas, cada ferramenta ela pode ser utilizada para cada tipo de negócio, para cada tipo de aplicação, dependendo da sua necessidade de recuperação. Então, a ideia é que você consiga entender, né? E aí, obviamente, como eu comentei ali, estou super disponível a ajudar todos aqui, né? Os alunos aqui que estão assistindo, os profissionais do mercado também. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo, para a gente poder dar uma visão um pouco mais aprofundada, porque aqui a gente perde um dia inteiro, uma noite inteira só falando disso aqui, tá? Então, de fato, a gente conta com muita coisa mesmo, tá? E aí eu trouxe também aqui alguns termos, né? Deixei em inglês mesmo, né? Seria impossível traduzir para português, mas é importante vocês que estão iniciando agora a graduação de defesa cibernética, vocês vão ouvir falar muito sobre esses termos, né? São, assim, termos muito utilizados hoje dentro desse quesito, essa disciplina de segurança cibernética, né? Então, a gente vê algumas coisas como MFA, né? Que é o Multi-Factor Authentication. O que é isso, né? A gente, muito tempo atrás, a gente viu alguns colegas nossos mandando mensagem falando, olha, pegaram minha foto do WhatsApp aqui e estão pedindo dinheiro, não sou eu, hein? Então você tem que entrar lá no WhatsApp, habilitar o do fator de autenticação, botar sua senhazinha para poder habilitar. Então, ou seja, aqui são vários termos, né, e vários itens que a gente vê muito hoje no mercado de segurança, tá? Então, assim, vocês estão iniciando, procure entender, procure estudar bastante sobre isso, tá? Assim, qualquer reunião que você faça de segurança ou que você tenha com o board da empresa, né? O Vitor comentou muito bem isso hoje, né? Assim, a gente vê os profissionais, né? Ali, os CISOs, né? Que são chefes, né? De segurança hoje muito envolvidos no board, na diretoria da empresa, e não somente na tecnologia, né? E por que esse movimento, né? Trazer para o board, para exatamente olhar para o negócio, né? Então, saber traduzir isso aqui hoje para o board da empresa é importantíssimo, porque muitas das vezes eu vejo ali algumas falhas, né? Os profissionais de segurança não saberem transmitir essa importância, né? Do risco, né? Na verdade, no final do dia, o profissional de segurança, ele apresenta os riscos para a empresa, né? Ele fala, olha, esses aqui são os riscos que estamos correndo, essas aqui são as vulnerabilidades, essas são as aplicações ou serviços que podem ficar disponíveis e precisamos utilizar essas ferramentas, esses termos para poder proteger o conteúdo da resiliência. Dados isolados, através de um air gap, inteligência artificial e, obviamente, né, a gente gosta de chamar de runbooks, né, que são os procedimentos de recuperação. Não adianta somente ter a tecnologia, né, o telesoftware e lata para me dar esse tipo de serviço, mas eu preciso ter os procedimentos de recuperação muito bem escritos, né? Da mesma forma lá, uma Equinix falta luz, né, que o gerador entra automático, alguém aciona isso, né? Isso tem um protocolo, está escrito em algum lugar, né? Então a gente precisa ter isso muito bem escrito. Quem são os atores dentro da corporação envolvidos? Então, pessoal de segurança, pessoal de backup, quantidade de negócio, a aplicação. Então, isso todo mundo tem que estar dentro desse protocolo, né? Todo mundo tem que estar dentro desses runbooks ali para que você possa ter a eficiência da recuperação do dado e a forma mais rápida de voltar, de fato, usando estratégias como essas, tá? E aí, quando a gente está esse gráfico aqui, né? Eu gosto sempre de trazer esse gráfico porque ele vai muito na linha do tempo que a gente comentou ali, né? Dos 207 passando para 204 dias, né? Para identificar um comprometimento, né? Então, aqui são algumas técnicas, né? Quando a gente olha aqui para tempo de recuperação ou risco, né? Então, somente contar com uma estrutura de backup para você recuperar seu ambiente após um ataque cibernético, você pode ter certeza que são mais de meses para você voltar no seu ambiente produtivo, né? Quando a gente começa a falar de mutabilidade da produção, já cai para meses.
Aí a gente vai falando ali, ó, imutabilidade, um cofre de dados, ou um cofre de dados com inteligência para identificar de forma rápida e antecipada, né? Então, cada camada dessa aqui, né, pessoal, ela nos traz um tempo de recuperação. Obviamente, existe um investimento, né, envolvido nisso aqui, né? A gente sabe que tudo que é bom tem seu preço, né? Então, a gente sabe que investir na melhor tecnologia tem um custo, e por isso que é importante nós, profissionais de segurança, apresentarmos para as corporações e aos executivos o que de fato está em risco, né? O que de fato, dentro dos meus serviços que eu ofereço ao mercado aqui, se eu for atacado, o que de fato eu tenho que voltar? Então, eu vou focar em gastar mais recurso financeiro e resiliência nessas aplicações, nesse tipo de dado, tá? Então, isso aqui é muito importante a gente ter esse tipo de visão dentro do ponto de vista de segurança. E aqui eu trouxe duas visões muito rápidas, né, da própria NIST, né, que hoje é um framework mundialmente utilizado pelos times de segurança, né? E aí, por que eu trouxe isso, né? Que é legal de ver que não é o Gustavo, não é a Adel, não é o mercado de segurança somente falando, né? Percebam que a própria NIST aqui, né, ela fala, olha, monte o seu plano de incidente e recuperação. São os runbooks, acabei de falar agora do cofre, né? Outro ponto, ó, isole, né, e você mantenha os seus backups, seus dados críticos isolados, né? É um cofre. E tem os contatos das pessoas corretas, né? O pessoal do jurídico, o pessoal de comunicação, o pessoal de qualidade de negócio. Então, aqui são algumas questões básicas. E quando a gente olha, eu trouxe o exemplo do Gartner também, né? Que é um grande direcionador de tecnologia também. Percebo que ele fala a mesma coisa, né? Então, é só, crie um ambiente isolado de recuperação. Então, hoje, né, você ter, de fato, né, na terceira cópia, você ter um cofre isolado hoje, isso é básico na resiliência cibernética, né? Se você não tem uma estratégia como essa, né, se a sua empresa não está adotando, você tem uma grande oportunidade de entender um pouquinho melhor isso e começar a se levar esse discurso internamente, porque isso aqui é o básico da resiliência cibernética, tá? Então, isso aqui é um ponto que eu gosto sempre de trazer para todos, tá? E quando a gente fala de segurança cibernética, assim, é um ponto que eu gosto sempre de comentar, assim, né, já praticamente fechando aqui a minha fala, né, mas uma vez eu estava nos Estados Unidos, né, e eu estava numa fila, não sei se para comprar um lanche, o que era, e tinha uma senhora conversando comigo e com um rapaz na frente também, né, e a gente estava falando sobre várias questões, e ela fez uma pergunta muito interessante, né, isso me fez refletir, e até hoje eu penso nisso, né, assim, ela em nenhum momento ela perguntou para a gente em que a gente trabalhava, né, o que a gente fazia, né, ela virou para a gente e perguntou e falou o seguinte, o que você faz para tornar o mundo melhor, né, então, esse ponto de reflexão que eu gosto de trazer a todos aqui, né, quando a gente fala de segurança cibernética, a gente precisa entender o nosso papel na sociedade, né? Por que a segurança cibernética hoje é tão importante? Eu vou dar dois exemplos aqui, né? Quem aqui já não escutou falar, a própria Sandra também, a professora Cláudia aqui também, né? Falou o seguinte, olha, tem uma pessoa que está entre a vida e a morte e a gente precisa entrar com uma liminar, o juiz precisa autorizar para que a pessoa seja internada. Você imagina se o sistema que dá essa autorização está fora por causa de um ataque cibernético. Pessoas podem morrer por causa disso. Então, é muito importante a gente, quando olha para a segurança cibernética, não focar somente na tecnologia. É entender o nosso papel perante a sociedade, o que eu posso trazer de melhor, o que eu posso evitar. Imagina uma indústria de produção de aço. Imagina aquela indústria sendo comprometida para a produção automobilística, para a construção. Então, ou seja, o papel hoje do profissional de segurança hoje ele é tão importante, mas tão importante que não é à toa que a gente acabou de comentar, né? Que hoje o mercado ele está ávido ali, né, pela busca dos profissionais, né? Então assim, e isso tudo funcionando num grande ecossistema, né? Então, o que é importante que vocês que estão iniciando o curso, vocês profissionais de segurança, não olhem só para a tecnologia. Essa é a reflexão que eu gosto sempre de trazer para vocês. Pensam no resultado que eu estou entregando às empresas, o resultado que eu entrego às pessoas, olhar a cadeia produtiva, quais são os protocolos, o ciclo de desenvolvimento. Então, ou seja, não existe um botão único, né, vermelho, que você aperta e fala, ó, agora volta tudo, posso cruzar os braços que eu estou tranquilo, né? Então, de fato, isso envolve vários atores, vários fatores, né, que é importante que vocês, profissionais de segurança, que estão iniciando a graduação, tenham exatamente essa confiança.